Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Senhor, obrigada pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que penetra no fundo dos nossos corações. Obrigada porque ouvimos tantas vezes essa história, mas mais uma vez, o Senhor vai usá-la para falar aos nossos corações, para nos instruir, para nos abençoar, para nos transformar, para nos desafiar. Que cada um de nós aqui hoje possa estar com o coração aberto para ouvirmos a Tua voz por meio da revelação da Tua palavra e que a nossa vida possa ser transformada por meio dela. Pedimos isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu achei muito expressiva essas figuras, né? E mesmo sendo adultos, é bom a gente visualizar uma cena, né, uma história tão bonita como é essa que nós acabamos de ler e de ouvir. Eu gosto muito desse texto. Esse talvez seja um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras. Desde o dia em que Deus falou muito ao meu coração por meio deste texto. E esse texto, ele nos ajuda a responder as 3 perguntas mais importantes da vida, que os filósofos, os teólogos, né, colocam e sempre dizem que se nós chegarmos ao fim da nossa vida, sabendo a resposta para essas 3 perguntas, nós podemos dizer que nós estamos realizados. E as perguntas são aquelas que vocês já sabem. De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Essas são as perguntas mais importantes da nossa vida. E eu não posso passar neste mundo por este mundo e ser realizado se eu não souber essas respostas a essas 3 perguntas. E há tantas pessoas que passam a vida e não sabem essa resposta. E Deus nos dá o privilégio de, na palavra dele, descobrir as respostas a essas perguntas. E quando a gente resolve, e para resolver essa questão, né, porque de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde que eu vou, né,
quando eu penso nessas perguntas, eu tenho que responder outra, que é muito importante. É quem eu sou, de fato. E eu vim de algum lugar, eu vou para algum lugar, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Então, quem eu sou? Será que eu sou aquilo que eu faço? Há um tempo atrás eu li um texto do Henry Nouwen, um autor que eu gosto muito. Ele diz que nós precisamos responder essas 3 perguntas. Eu sou aquilo que eu faço? Se eu sou só aquilo que eu faço, e quando eu não puder fazer mais? Então eu deixo de ser, né? Eu sou aquilo que os outros dizem a meu respeito? E quando essas pessoas me difamam e me desqualificam, o que eu faço? Se eu acredito que eu sou aquilo que os outros dizem que eu sou. Eu sou o que eu tenho, e quando essas coisas se acabam? Porque elas são passageiras. Quando Jó recebeu a notícia de que tudo que ele tinha acabado, inclusive os seus filhos, seus bens mais preciosos, que eram os filhos, as filhas, tinham morrido, e ele estava com o corpo coberto, né, de doença, como nós tanto lemos já no livro de Jó, a mulher dele ficou apavorada e disse para ele, amaldiçoa esse Deus e morre, porque acabou tudo, nós não temos mais nada. Jó respondeu, você é louca, mulher, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque Jó não era aquilo que ele tinha, ele era muito mais do que isso. E quando eu me pergunto quem eu sou, me surge uma outra pergunta, né? Eu sou o que eu sou, e o que é que eu faço com aquilo que eu sou, né? Eu estou aqui, eu sou uma pessoa, eu vim de algum lugar, mas por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Isso também é muito importante. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, essa história que nós acabamos de ouvir, ela vai nos ajudar a identificar quem eu sou, qual é a minha verdadeira identidade, aquilo que não muda, e qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, por que eu estou aqui. E aí eu queria que vocês olhassem para esse texto. Por quê? Porque quando eu sei quem eu sou e qual é o meu chamado, isso muda tudo. E se eu sei quem eu sou, saber quem eu sou e quem eu sou impacta o meu chamado, aquilo que eu faço, né? Então esse texto vai nos ajudar a descobrir isso. Vamos dar uma olhadinha, porque nós vamos descobrir quem nós somos, a nossa identidade, à luz da identidade de Jesus. O texto começa dizendo, ora, antes da festa da Páscoa, quer dizer, antes dos acontecimentos da morte de Cristo, né? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora, o ápice da sua vida, da sua missão nesse mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, Judas Iscariotes já tinha colocado no coração de trair Jesus. O texto diz no versículo 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus tinha uma convicção aqui. A convicção dele é que ele tinha um pai que confiara uma grande missão a ele. Então aqui, Jesus sabia quem era o seu pai. E interessante, quando Jesus foi batizado, ele ouviu, né, uma voz do céu, e essa voz dizia, este é o meu filho amado, em quem
tenho todo o meu prazer. Jesus sabia quem era o seu pai, a sua origem. Eu sou de Deus. E sabendo quem ele era, que ele era o amado Filho de Deus, e que um dia ele voltaria para o Pai, então Jesus tinha um sentido, uma certeza de origem, eu sou de Deus, e de destino, eu sou de Deus e volto para Deus, né? De onde eu vim? Jesus respondeu essa pergunta, eu vim de Deus. Para onde que eu vou? Eu vou voltar para Deus. E por causa, sabendo a sua origem, sabendo o seu destino, o versículo 5 de João 16, é muito interessante a gente olhar esse texto. João 16, versículo 5 diz assim, ó. Mas agora, falando do retorno dele ao Pai, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Olha, eu vou para aquele que me enviou. E quem é que enviou Jesus? O seu Pai. O seu Pai amado. Pai que o amava. Então Jesus não tinha dúvida daquilo que era mais importante, que era a sua origem. Eu sou filho de Deus e não sou qualquer filho. Eu sou um filho amado de Deus, né? Ele tinha o sentido de origem, mas ele tinha o sentido de destino. Ele sabia, ele tinha isso. O versículo 3 vai dizer, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. No versículo 5 ele diz, do capítulo 16, vou para junto do Pai, eu sei para onde eu vou. Jesus, porque ele sabia quem ele era, o texto diz aqui, levantou-se, e é logo em seguida quando há essa declaração, sabendo quem ele era, o que ele viera a fazer, e que ele voltava para Deus, ele se levantou e fez o quê? Colocou água na bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Daqui a pouco nós vamos explorar um pouco mais isso aqui. Quando eu sei quem eu sou, eu não tenho problema em servir, em amar as pessoas. Eu não vou me sentir diminuído para fazer qualquer coisa que serve o outro, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho ou filha amada de Deus. Então, o texto diz isso. E interessante que lá em João capítulo 1, porque nós estamos aqui examinando a nossa identidade à luz da identidade de Jesus, porque é muito importante que eu saiba quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Olha o que diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem recebe a Jesus se torna filho de Deus. Jesus era o filho de Deus e quando eu creio em Cristo, eu sou adotada, eu passo a fazer parte da família de Deus. Então, quem nós somos em Cristo? Nós somos, tanto quanto Jesus Cristo, filhos amados de Deus. Essa verdade muda tudo. Eu tinha uma amiga, e era uma menina muito complexada. Ela fez seminário, ela servia a Deus, mas ela tinha um buraco dentro de si. Porque ela não conhecia o pai. Ela era filha de uma mãe solteira. Mas um dia alguém disse para ela, olha, eu sei quem é o seu pai. E ela foi atrás do pai. E a partir daquele dia ela começou a conviver com o pai. Mas um dia chegou um amigo do pai e ela estava ao lado desse pai, ela era uma adolescente. E esse pai, disse para o amigo, dizem que essa aqui é minha filha. Dizem que essa aqui é minha filha.
E essa menina, ela sempre chorava ela conquistou muitas coisas. Mas a identidade dela, aquilo que era mais importante para ela, ela não tinha certeza. E um dia, conversando com uma senhora que cuidou muito dela, ela disse: não importa quem é o seu pai, ou se o seu pai não sabe, ou não reconheceu você como filha, porque você tem um pai. Você é filha amada de Deus. E ela, que conhecia a palavra e conhecia a verdade, ela disse que nunca aquela verdade tinha caiu tanto no coração dela. E disse que ela sentiu uma alegria tão grande a partir daquele dia. Ela disse: olha, Nelly, mudou a minha vida, porque eu entendi que ainda que o meu pai humano não me reconhecesse como uma filha, eu tinha uma identidade. Eu sou filha amada de Deus. E isso fez toda a diferença na vida daquela moça. Então, isso é muito importante para mim e para você. Você não é qualquer pessoa. Você que está aqui hoje, se você é de Cristo, se você entregou a sua vida a Cristo, você é muito especial. Você é filho ou filha amada de Deus. E é interessante o que diz lá em João, capítulo 1, aliás, 1 João, que é um texto que eu acho que a gente não pode deixar de ler. 1 João 3, porque nós estamos lendo essa narrativa do capítulo 13, né, de Jesus lavando os pés dos discípulos, e uma declaração de que Jesus sabia de onde ele vinha, quem era o seu pai, né? E a gente leu que nós nos tornamos filhos de Deus, tudo no contexto do apóstolo João. Ele que está falando. Ele tinha essa ideia da filiação de Cristo e da nossa filiação como algo muito importante para a vida cristã. E olha o que lá em 1 João 3 ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Isso não é para qualquer um. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Um dia, nós que somos filhos de Deus, seremos como Ele, porque nós estaremos na presença dEle. E o caráter e a glória dEle estará conosco. E nós seremos muito mais do que nós somos hoje. Isso aqui fala da santificação, da transformação que Deus vai operando na nossa vida, até aquele dia quando nós seremos perfeitos na presença do Pai. Então, queridos, quando o texto aqui da história de João diz que Jesus sabia quem ele era, que ele viera de Deus e que ele voltava para Deus, é isso aqui, ele é filho de Deus. E eu e você somos filhos de Deus. E nós precisamos entender isso, essa é uma verdade muito especial para nós. Interessante, Martin Luther King diz assim: eu não sou quem eu gostaria de ser, porque um dia nós seremos perfeitos em Cristo. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. Eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus que eu não sou mais quem eu era. Em Cristo, nós somos o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram. Você tem um novo relacionamento com Deus. E outro dia eu estava lendo um texto do C.S. Lewis que me chamou muita atenção. Ele diz assim: o anseio contínuo pelo mundo eterno não é uma forma de escapismo ou de autoilusão, mas de uma das coisas que se espera do cristão. Não significa que se deve deixar o mundo presente tal como está. Se você estudar a história, isso aqui é muito bonito, verá que os cristãos que mais trabalharam por este mundo eram exatamente os que mais pensavam no outro mundo. Nós não somos desse mundo, nós somos filhos de Deus.
os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de escravo, todos deixaram sua marca sobre a terra, precisamente porque suas mentes estavam ocupadas com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo que se tornaram tão incompetentes neste mundo aqui. A nossa identidade impacta o nosso chamado. Aquilo que eu sou impacta naquilo que eu vou fazer. E é quando eu deixo de pensar na grandeza de quem eu sou, é que eu me conformo com esse mundo. É que eu começo a viver longe do propósito para o qual Deus me chamou. Então Jesus disse, eu vim do Pai e vou para o Pai. E por isso eu posso me abaixar como servo, colocar a água na bacia, pegar a toalha e servir. Porque aquele que serve é que é grande. Se você quiser ser grande, sirva. Os filhos de Deus, né? Quando eles sabem quem eles são, eles, como diriam os antigos, eles arregaçam as mangas e vai para o trabalho. Mas isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais aqui no texto. O texto continua dizendo que aí, né, Jesus abaixou, lavou os pés, Pedro, né, sempre Pedro, querendo ser diferente e não se considerando digno, querendo mudar os planos, e Jesus falou, não, eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque aquela lição era uma lição para jamais sair da mente dos servos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou grande, eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde que eu vou. E é por causa disso que eu não posso viver de qualquer jeito. Então, Pedro teve que aceitar, como nós vimos na história. E o versículo 12 diz assim, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vocês têm ideia do que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se vocês são filhos de Deus, amados de Deus, vocês foram chamados. Qual é a nossa vocação, considerando quem nós somos e considerando quem Jesus diz que nós somos? Nós somos nada mais e nada menos do que servos. A nossa vocação nesse mundo não é para outra coisa. Nossa vocação nesse mundo é para como Jesus fez e foi. Nós somos chamados para servir. E olha que interessante. No versículo 1 diz assim, Jesus sabia que era chegada a sua hora. Hora de quê? Do sacrifício, da dor, da morte. Morte de cruz, morte maldita. E tendo amado os seus, tudo aquilo que Jesus fez na cruz foi por causa do seu grande amor para conosco. Amou-os até o fim. Então, a vocação de Jesus, o servo, era para amar os seus e amar até o fim. E no capítulo 17 de João, versículo 4, nós vamos ler assim, ó. Jesus falando para os discípulos. Eu te glorifiquei na terra, a oração de Jesus, consumando a obra que me confiaste para fazer. A obra da salvação, a obra da redenção. Jesus fez, Jesus completou. No capítulo 4, versículo 34, esse texto também de João, né? Nós vemos Jesus falando assim, olha,
Sabe o que é que eu vim para fazer nesse mundo? Qual que é a minha missão? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A vocação de Jesus, a sua comida e bebida era fazer a vontade daquele que me enviou, e conosco não pode ser diferente. Se você é filho amado de Deus, você tem que ter um só foco na sua vida: agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Você foi chamado para isso. E no versículo 4, eu gosto demais desse gesto, porque eu sei quem eu sou. Eu posso me abaixar e lavar os seus pés. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus que serviram a Deus, eles serviram como servos que deram as suas vidas por amor ao outro. Uma certa vez, um repórter perguntou à Madre Teresa: Madre Teresa, a senhora não se ressente de ser uma mulher? Vocês sabem do ministério da Madre Teresa, né? Cuidando de leprosos na Índia. Uma vida dedicada a cuidar daqueles párias do mundo que ninguém queria tocar. E um repórter perguntou para ela: a senhora não se ressente de que as pessoas não valorizem o seu trabalho, o seu ministério? Deus não me chamou para um ministério de honra e de glória. Deus me chamou para um ministério de misericórdia e serviço. É para isso que eu estou aqui. Por isso ela servia. Nossa vocação. Em Efésios 2:10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras. Que de antemão Deus nos preparou para que vivêssemos nela. O texto diz que no versículo 13 a 17 do texto que nós lemos, nós vamos ter aqui Jesus dizendo: se eu sou mestre, sou senhor, vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou, porque ele é o soberano. Foi ele quem olhou para o mar e disse: mar, acalma-te, aquieta-te. E o mar parou. Ele era o soberano sobre tudo e sobre todos. Tanto é que os seus discípulos ficaram maravilhados e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, lhe submetem? Ele é mestre, ele é senhor de tudo. Ele, sendo senhor, se eu sou o senhor, eu lavei os seus pés, por que vocês não estão querendo servir um ao outro? Por que vocês acham que vocês não podem servir? Que existe trabalho menor? Não existe trabalho menor. Engraçado que na igreja nós muitas vezes temos dificuldade em encontrar pessoas que querem servir. Não é verdade? Porque nós sempre achamos que aquilo não é para mim, aquilo é para o outro. Não é para nós, o trabalho de Deus é nosso. Né? Jesus, no versículo 34 e 35 de João 13, olha que interessante, é o mesmo capítulo, é a sequência da história. Jesus falando para os discípulos depois daquilo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Nós somos chamados, irmãos, para amar. Esse é o nosso chamado. Amar uns aos outros. Aqui na igreja, no nosso meio. E as pessoas vão olhar e vão falar: tem algo diferente naquela igreja. Aquelas pessoas amam uns aos outros. Nós temos que amar aqueles que estão perdidos. Deus nos chamou, nossa vocação. Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados por Deus para servir, amar e testemunhar. Lá em Mateus 5, vai dizer que vós sois a luz do mundo. E a luz de vocês tem que brilhar, Jesus disse, para que os homens vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a Deus. Quando nós amamos, quando nós servimos, as pessoas contemplam a obra de Deus. Se eu sou chamada, se eu tenho uma vocação, o que significa isso? Os Guinness, um autor muito bom que tem um livro chamado O Chamado, né? Ele vai dizer assim: chamado é a verdade de que Deus nos chama a si tão decisivamente que tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que temos é investido de dedicação, dinamismo e direção especial, vivido como resposta a seu serviço e seu chamado. Quando Deus nos chama para nos relacionarmos pessoalmente com Ele, a partir daí, todas as esferas da vida são invadidas pela responsabilidade de termos sido chamados para Deus. Esta é a nossa identidade. Filhos de Deus, chamados por Deus. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte, é que a nossa identidade, aquilo que nós somos, reflete diretamente no nosso chamado, naquilo que nós temos que fazer. São os dois lados da mesma moeda. Se eu sou chamado, se eu sou filho amado de Deus, eu sou chamado para servi-lo. Uma coisa não anda sem a outra. Nosso chamado primário é sermos seguidores de Jesus. O secundário, considerando que Deus é soberano, é que de todos e em todo lugar e em tudo devemos pensar, falar, agir, viver inteiramente para Ele. E aqui eu quero aplicar para a nossa vida esse texto, né? Minha identidade, quem eu sou? Filho, filha amada de Deus. Para que eu estou aqui? Para servir, amar e testemunhar a respeito do caráter de Deus. Então, o que isso muda a partir de saber essa verdade? O que a minha identidade em Cristo impacta no meu chamado, na minha vocação? Primeiro, impacta o meu valor. Quem eu sou? O meu alto valor. Não é autoestima, é alto valor. Uma das coisas mais importantes é a gente conhecer tanto os limites que nós temos. Somos pecadores, né? Se não for pela graça de Cristo, Paulo vai dizer, sou o que sou pela graça de Deus, né? Se não for a graça de Deus, eu continuaria morta em meus delitos e pecados, mas Ele me libertou, Ele me salvou, e eu agora sou filha amada de Deus. E porque eu sou filha amada de Deus, eu tenho algo muito importante em mim, na minha vida, que vai se desdobrar na minha honra e na minha glória a Deus. E aqui, mais uma vez, eu pego uma ilustração do Lewis. Ele diz o seguinte: imagine que você seja uma casa e que Deus deseja entrar nela para fazer uma reforma. A princípio, você até gosta e entende, porque Ele está fazendo toda aquela bagunça. Vocês sabem o tanto que é difícil reforma, né? As mulheres querem morrer. A casa vira uma bagunça. Ele está consertando um vazamento aqui, tampando uma rachadura no telhado, que estava provocando uma goteira. Você sabe que aqueles reparos são necessários e não se surpreende com eles. Mas, de repente, ele começa a dar umas marteladas na casa que afere profundamente. Isso não faz o menor sentido para você. Mas por que cargas d'água ele está fazendo isso? A explicação, porque ele está fazendo essa reforma, essa big reforma, ele está construindo uma casa completamente diferente do que você esperava. Aumenta um corredor ali, um andar extra acolá, uma torre acima, planta um belo jardim. Você só estava pensando em aumentar o barracão para torná-lo um pouquinho mais decente, mas ele está construindo um verdadeiro palácio para ele mesmo morar. Essa é a obra que Deus está fazendo na sua vida. Se você é filho amado de Deus, sua vida é a casa para Deus, através do seu Santo Espírito, morar para que você possa honrar e glorificar a Deus. Você tem valor diante de Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida, por aquilo que Ele fez na sua vida.
eu sempre gosto de lembrar de alguns exemplos, né? Até comentei isso lá na minha palavra com as mulheres, lá em Mineiros. Eu me lembro muito a gente tem homens e mulheres, né? Eu me lembro da dona Catarina, que é a esposa de Lutero, né? A gente ouve falar muito de Lutero, mas por trás, né? As feministas dizem que não é atrás, né? É ao lado de um grande homem, né? Tem uma grande mulher. Olha o que Lutero vai dizer. Minha querida Cate, Cate, ele é romântico, né? Me mantém jovem e em boa forma. Ele era gordinho, viu, gente? Sem ela, eu ficaria totalmente perdida. Ela aceita bem minhas viagens e quando volto, está sempre me esperando. Cuida de mim nas depressões, suporta meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama Jesus. Depois de Jesus, ela é o melhor presente que Deus me deu em toda a vida. Se um dia escreverem a história da reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu e oro por isso. Tudo que Catarina falou ao ouvir foi isso. Tudo que tenho sido é esposa e mãe. E acho que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Ela entendeu o que ser mulher significa poder mudar o mundo. E ela o fez. Porque a mão que balança o berço é a mão que move o mundo. Mulher, se você souber da grande obra que você tem na sua casa, você vai servir a Deus. No seu lar e onde você estiver no seu trabalho. Impacta o seu caráter. Se sou filho de Deus, eu tenho que ser parecido com Ele. Eu tenho que refletir aquilo que Deus é. Eu tenho que refletir o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Esse é o caráter de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou chamado para isso, né? Impacta o meu modo de viver. Paulo vai dizer assim, olha, outrora vocês andavam como gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, alheios à vida de Deus, se entregaram à dissolução para cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendeste. O crente não pode viver como vive o mundo. O crente tem uma boca diferente, um linguajar diferente. A piada que o crente fala é diferente, né? Que o crente conta. A maneira como ele se comporta é totalmente diferente, né? Impacta o seu modo de viver, impacta o seu propósito. Por que eu estou aqui? Para servir ao Senhor. E eu tenho que servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Por quê? Porque o texto diz, no Senhor, o nosso trabalho, o vosso trabalho não é vão. E aqui tem uma ilustração agora do marido da Catarina, né? Marido da Catarina. Perguntaram para Lutero o seguinte, um sapateiro perguntou para Lutero, o que posso fazer para servir a Deus e ser um cristão melhor? Lutero perguntou, o que você faz? O sapateiro respondeu, eu sou sapateiro. Lutero então lhe disse, pois bem, faça bons sapatos, venda-os por preço justo e você irá servir a Deus e ser um cristão melhor. Como é que você vive para a glória de Deus? Se você é um estudante, se você é aluno, você tem que ser o melhor aluno. Não o que tira nota 10, mas aquele que honra os seus mestres e honra os seus colegas. Se você é dona de casa, se você é professor, se você é médico, seja qual for a sua profissão. E o interessante é que ele falou, olha, faça sapatos excelentes e venda por preço justo. Seja honesto. Por isso que o empregado crente tem que ser pontual, né? Porque ele tem que ser honesto, ele tem que ser justo. Impacta o nosso propósito. Eu não estou aqui para fazer qualquer coisa. Onde eu for e tudo que eu fizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, Jesus sabia quem ele era, por isso ele serviu. Nós sabemos quem nós somos.
E sabendo quem nós somos, nós servimos e damos o melhor, porque nós estamos fazendo para o Senhor. E por último, impacta a nossa esperança. Isso que eu falei, tudo que eu fizer aqui, mesmo que as pessoas não deem valor. Vocês sabem que as pessoas, quando a gente quer fazer o melhor e fazer o correto, elas criticam, elas zombam, elas acham que nós somos tolos, não é assim? Não importa, porque você está servindo a Deus. E aí você fica esperançoso, você fica animado. Esses dias eu estou muito desesperançosa com o Brasil, né? E me perguntando, esse país tem jeito? Eu não sei se o país tem jeito, viu, gente? Sinceramente. Mas tem uma coisa, eu posso fazer diferente. Você pode fazer diferente. E as pessoas têm que olhar para nós e dizer assim, apesar de tudo, Ele é fiel, Ele nada contra a correnteza. E aí eu me lembrei, foi até o Silas que me mandou esse texto, e depois eu fui ver onde que ele estava a fonte. Está no livro do Max Lucado. Presta atenção, nós ficamos sabendo da morte do evangelista Billy Graham, né? E nós ficamos muito impactados com a vida daquele homem, um servo de Deus. Mas esse texto diz assim, um professor de escola dominical do século passado conduziu um vendedor de calçados a Cristo. O nome do professor você nunca ouviu, Kimball. O nome do vendedor de calçados era Dwight Moody, o grande evangelista Moody. Moody tornou-se evangelista, grande influência na vida de um jovem pregador chamado Frederick Meyer. Meyer começou a pregar nas faculdades e se converteu Wilbur Chapman. Chapman passou a trabalhar com a Associação Cristã de Moços e organizou a ida de um ex-jogador de beisebol chamado Billy Sunday a Charlotte, Carolina do Norte, onde morava Billy Graham, para realizar um reavivamento espiritual. Um grupo de líderes comunitários de Charlotte entusiasmou-se de tal maneira com o reavivamento que planejou outra campanha evangelística convidando Mordecai Ham para pregar na cidade. Durante essa campanha, um jovem chamado Billy Graham entregou a sua vida a Cristo. Será que o professor de escola dominical de Boston imaginava qual seria o resultado de sua conversa com o vendedor de calçados? Não. Mas da mesma forma que o dono do jumentinho, ele teve a oportunidade de ajudar Jesus a penetrar no coração de uma outra pessoa. Billy Graham, né, se tornou o grande evangelista, porque um vendedor de sapato testemunhou para um homem que testemunhou para outro, que testemunhou para outro. Então, a sua esperança, mesmo vivendo em um mundo tão caótico, é que a mensagem do Evangelho impacta, a mensagem do Evangelho transforma. E aí, como Jesus, né? Se somos filhos de Deus, nós somos dele, vamos voltar para ele. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos lavar os pés, nós vamos servir, porque grande é aquele que serve. E aí eu vou poder, né, cantar a canção, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado de maneira que te agrade. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, para a honra e glória dele. Amém? Senhor, obrigada, porque um dia, por meio de Jesus, nós fomos chamados, nós recebemos a Ele e nos tornamos seus filhos. Ó Deus, isso mudou a nossa vida. E que todos os dias, essa verdade de que somos teus filhos, mude o nosso viver, nosso fazer. E que nosso chamado de servir ao Senhor possa ser executado em qualquer hora, em qualquer lugar,
para a honra e glória do seu nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou e o Senhor nos capacita, porque o Senhor nos dá o teu Espírito, porque por nós mesmos nós não somos capazes, mas é o teu Espírito que habita em nós, que nos transforma, que nos fortalece, nos dá o poder para servirmos neste mundo, ao nosso próximo, aos nossos irmãos, e assim servimos ao Senhor. Nos ajude e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.